Jonas, capítulo 1. Dá um sol menor aí. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Quem conhece? Então quero que você canta comigo, toda a igreja. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. Eita Deus, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Solte a voz, igreja. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sobe meio tom. Deus, tu me cercas em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor,
Solte a voz, igreja. Declara, igreja. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me ama. É Deus maravilhoso. Deus, Ele sabe todas as coisas. Nada passa despercebido às olhos de Deus. E quando Deus chamou Jonas, Deus já sabia que Jonas iria fugir. Eu estou já adiantando a história porque todo mundo aqui conhece. E por que Deus sabia que Jonas ia fugir? Porque o pai de Jonas era profeta. E o pai de Jonas foi mandado por Deus para Nínives. E lá na cidade de Nínives, pegaram o pai de Jonas, quando ele profetizava, e mataram o pai de Jonas. Depois pegaram, os ninivitas eram conhecidos como depois de matar, ou eles decapitavam cortando a cabeça e penduravam numa estaca, ou eles enfiavam a estaca pelo ânus até atravessar o corpo e a estaca sair na boca, e penduraram o pai de Jonas na porta da cidade de Nínives. Jonas era apenas um garoto, um menino, uma criança, mas ele viu o pai morrer nas mãos dos ninivitas. Jonas não tinha medo de nada, ele era um profeta. O único medo de Jonas era Nínives. E quando uma pessoa diz: Deus, minha vida está em tuas mãos, aí Deus ele vai falar: é? Tá bom. Deus ele vai mandar você para o vale da sombra da morte. Davi disse: posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi disse: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E no mesmo Salmo 91, Davi também disse: praga nenhuma chegará à minha tenda. Mas Jonas não era Davi. Davi já tinha passado por muitos vales de sombra de morte, mas Jonas não. E então, um dia Deus aparece para Jonas e manda a palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. O que significa dispõe-te? Dispõe-te significa tenha disposição. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que Jonas mais temia sobreveio. E normalmente é assim, meu irmão. O que você mais teme sobrevém. E é nessa hora que você tem que provar se você está com Deus ou não. Mas Deus, ele disse: dispõe-te. Tem que ter disposição. Pergunta para o irmão do lado: tu tem disposição? Você tem disposição? Deus está dizendo que vai te glorificar, vai te usar, vai te honrar, mas você tem que ter disposição.
da glória. Olha que coisa bonita no versículo 3. Jonas, ele se dispôs, está aqui, ó, Jonas se dispôs. Quer dizer, Jonas teve disposição. Eita peste da bronha. Está escrito aqui depois da vírgula que ele teve disposição, mas é para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. A Bíblia diz que ele pegou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Posso descer? Posso? Jonas, ele não foi para Nínive. A Bíblia diz que ele teve disposição para ir para Tarsis. Ele teve disposição para fugir da presença de Deus. Toda vez que Deus ele manda você fazer uma coisa que é contra a tua vontade, e você não faz a vontade de Deus, nesse momento você prova que está fugindo da presença de Deus. Toda vez que Deus manda você perdoar, e você continua com mágoa, você está fugindo da presença de Deus. Toda vez que Deus manda pagar o mal com bem, e você paga o mal com mal, você está tendo disposição para fugir da presença de Deus. Toda vez que Deus manda você falar a verdade, e você fala mentira, você está tendo disposição para fugir da presença de Deus. Toda vez que Deus manda você ser fiel à tua esposa, não adulterarás, e você adultera, você está tendo disposição para fugir da presença de Deus. As pessoas não têm disposição para fazer o que Deus manda, não têm disposição para falar a verdade, mas tem disposição para falar mentira. Não tem disposição para fazer o bem, mas tem disposição para fazer o mal. Não tem disposição para ser fiel, mas tem a disposição para adulterar. Isso prova a natureza da pessoa, porque quando a pessoa nasceu do Espírito Santo, então a disposição dela é para fazer a vontade daquele que o escolheu. Mas quando a pessoa não nasceu do Espírito Santo, ela nasceu da carne, do mundo, e o que está dentro dela é o espírito mau. Então a disposição dela só vai ser para fazer coisa errada, coisa que está contra a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive. Ele não teve disposição para fazer a vontade de Deus, mas ele teve a disposição para fugir da vontade de Deus e fazer ao contrário da vontade de Deus. Toda vez que você faz ao contrário do que Deus está pedindo, você está fugindo da presença de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas todo dia ela foge da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Pois bem, toda ação tem uma? Toda ação tem uma? E tudo que a pessoa faz tem consequências. Jonas desobedeceu a Deus, fez a vontade dele, não tem problema. O que aconteceu? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar, por causa da desobediência de Jonas. Sobreveio uma tempestade. Sabe por que tem pessoas enfrentando tempestade no casamento? Por
causa da desobediência. Sabe por que tem pessoas enfrentando tempestade na vida financeira? Por causa da desobediência. Não quer ser dizimista, tudo bem, desobedeça a palavra de Deus, vem a tempestade. É casado e vive na pornografia, no celular, no computador, tem problema, tempestade no casamento. Vem para a igreja, ouve a palavra, em vez de fazer o que Deus manda, quer viver do teu jeito, da tua maneira, não tem problema. Você está fugindo da presença de Deus, a tempestade vai te alcançar. Só que o grande problema é que a tempestade não pega só você. A Bíblia diz que a tempestade sobreveio e o barco estava quase se despedaçando. O problema é que Jonas estava dentro daquele barco, só que ele não estava sozinho. Existiam várias outras pessoas que estavam dentro do mesmo barco, e todas as pessoas que estavam ali eram inocentes, mas elas estavam passando pela tempestade por causa de Jonas. Quando você anda certo e você faz a vontade de Deus, e você está na sua razão e está enfrentando uma tempestade, é porque tem algum Jonas do teu lado, tem algum Jonas dentro do teu barco, e você tem que aprender a detectar o Jonas. Porque às vezes chegam os atribulados para se juntar na nossa vida, e a tribulação deles acaba pegando em nós. Repara, veja se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Tem pessoas que quando entram na sua vida traz paz, você se sente feliz, contente, aliviado, as coisas dão certo, você se sente leve e você fala, poxa, eu gosto de estar perto dele. Mas tem pessoas que você não está vendo ela, mas você já começa a sentir alguma coisa ruim. Daqui a pouco a pessoa aparece, ela só te cumprimenta, você já começa a sentir uma angústia, você sente um peso, a pessoa vem na tua direção, gente, as suas energias vão sendo sugadas, você vai ficando com mal-estar, você sente uma tristeza, uma angústia, você sente uma coisa ruim, e você fala, pô, é ele. Esse cara é o Jonas que você... Diga para o irmão do lado, aprenda a tirar o Jonas da tua vida, irmão. Enquanto o Jonas estiver junto com você, você vai ficar na tribulação, na tempestade. Tadinho dos marinheiros, versículo 5. Então os marinheiros cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente miserável. O barco estava quase afundando, todo mundo gritando, orando, clamando, com medo, e Jonas estava como? Dormindo. A tempestade sobreveio por causa dele, o navio estava quase afundando por causa dele, e ele estava dormindo. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passas contigo, agarrados no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quer dizer, todo mundo olhou para ele e falou: vem cá, você é o quê? Ele, como assim? Como assim? O barco está quase afundando, nós estamos no alto mar, vai morrer todo mundo e você está dormindo? Vou te falar uma coisa, irmão. A pessoa, quando está passando a tribulação e ela é culpada, no fundo, ela sabe que a culpa é dela. Ela sabe.
Só que ela está dormindo, só que não é um sono físico. Ela está dormindo um sono espiritual. A tempestade está quase afundando o casamento dela. E ela continua gritando com o marido, xingando o marido, quebrando tudo dentro de casa. Ela está dormindo o sono da morte. A família dela está afundando, a família dele está acabando, a esposa não aguenta mais, já fez as malas para ir embora, os filhos estão no mundo perdido, a família está destruída, ele é o culpado, fica enchendo a cara de cachaça, não dá atenção para a esposa, não educa os filhos, não põe dinheiro dentro de casa, gasta dinheiro com prostituta, gasta no mundo, no vício da cachaça, e a família está afundando, o barco está afundando. Ele sabe que é ele, a culpa é dele. Só que ele está dormindo espiritualmente. Ele está dormindo o sono da morte. O diabo coloca um sono profundo na vida espiritual da pessoa, que tudo está dando errado e a pessoa não está fazendo questão. A pessoa está deitada, dormindo, roncando profundamente. Pode olhar. A pessoa está fumando, o pulmão está arregaçado, a pessoa está aí, na tábua da beirada, e acende o cigarro e ainda fala, mata aos poucos, eu não tenho pressa de morrer. Está diabético, injetando insulina, má circulação no corpo, uma ferida já é sinal de desespero, porque tem uma má cicatrização, mas está lá cortando e comendo doce, metendo açúcar, pressão alta, quase tendo derrame, e está tacando sal na comida cada vez mais. Sabe o que é isso? É o sono do capeta, do diabo. A pessoa está dormindo o sono da morte, está dormindo o sono espiritual, ela não consegue entender a gravidade, está vindo uma tempestade, e essa tempestade quer naufragá-la, quer destruí-la, e ela está ali dormindo profundamente. Não desperta, está obeso, está obesa, porque vive na glutonaria, come mais do que aguenta, não aguenta, empurra a comida com o dedo, goela abaixo, mas a pessoa não acorda, não muda, porque ela está dormindo o sono da morte. Isso é um demônio, espírito da compulsividade, faz ela comer mais do que aguenta, gastar mais do que tem, vive no limite, cartão bloqueado, cheque sem fundo, limite no banco estourado, pegando dinheiro com a agiota, sendo ameaçado de morte, e a pessoa não para. Tudo isso é porque ela está fugindo da presença de Deus, e as tempestades vêm, e ela está dormindo na vida espiritual. Você sabe o que diz a Bíblia, se eu não me engano, no livro de Filipenses, o bispo René vai achar para mim aí, está escrito assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 6, é isso? Efésios capítulo 6, é isso mesmo. Efésios capítulo 6, está aqui. Não, é 5. Já foi. Depois eu acho que te falo. Efésios 6 o quê? 5,14. Então Jonas estava dormindo o sono da morte,
Lá em Efésios 5,14, pode marcar se ele é na tua casa. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jonas acorda, todo mundo desesperado. Jonas estava quase morrendo, o barco que ele estava afundando e Jonas dormindo. E os homens perguntaram para ele: até quando você vai dormir? Você está maluco? Acorda! Gente, com todo carinho, mesmo que você não conheça a pessoa do lado, dá um chacoalhãozinho nela assim e fala: acorda! 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 O barco está afundando! Acorda antes que seja tarde demais. Acorde para viver a palavra de Deus, as promessas de Deus. Acorda! Começa a praticar, começa a viver, começa a obedecer. Para de fugir da presença de Deus. Aí quando Jonas entendeu a gravidade da situação, levantou, preocupado, os homens lançaram sorte entre si, e a sorte caiu sobre Jonas no versículo 7, e no versículo 8, disseram a Jonas: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Gente, Jonas disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ele temia Deus? Se ele temesse a Deus, ele ia ter desobedecido? Diga assim: quem teme a Deus não desobedece. Quem desobedece a Deus, as coisas de Deus, é porque não teme a Deus. Todo mundo tem costume de falar: ah, eu sou filho de Deus. Todo mundo acha que é filho de Deus. Todo mundo chama Deus de Pai. Todo mundo vai rezar, reza: Pai nosso que estás no céu. Chama Deus de Pai. Deus não é Pai de todos. Deus é Pai daqueles que fazem a sua vontade. Está escrito no livro de Coríntios: retirai-vos do meio dele, me obedeceis, e eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. O título não é nenhuma comunhão com os incrédulos. Então, Jonas mentiu, falou que temia a Deus. Não temia a Deus coisíssima nenhuma. Disseram-lhe, falaram para Jonas no versículo 11: o que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. O mar estava ficando cada vez mais forte. O perigo estava cada vez mais eminente. E os homens não sabiam mais o que fazer. E agora? O que a gente vai fazer? Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Fica andando com a atribulada, fica abrindo a porta da tua casa para qualquer pessoa. Ah, mas é minha vizinha, é minha amiga de muitos anos, ela já entra, tem até a senha do meu cofre, ela tem até a chave da minha casa, ela entra, já abre a geladeira, come tudo que ela quer, usa o banheiro, já nem tranca mais a porta, ela já é da família, mas ela não é cristã, ela não serve a Deus, é atribulada, perturbada, vive com palavrões na boca, mas está lá do teu lado. Aí a tua vida começa a ficar atribulada, tudo começa a dar errado e você não entende o porquê. Tem um Jonas dentro da tua casa, que você pôs. Isso é, se o Jonas não for você,
fala Jeová. Se o Jonas não for você, porque cada vez que você desobedece o que Deus manda, você se torna um Jonas e começa a fugir da presença de Deus. Deus falou tanto para perdoar. Tem gente que está aqui na igreja e continua com mágoa no coração. Você é um Jonas fugindo da presença de Deus. Você acha que Deus não sabe que tem gente aqui dentro assistindo a reunião com um maço de cigarro escondido no bolso? Dentro da bolsa? No meio das coisas? Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe daquele dízimo que você não devolveu. Você desobedeceu a Deus, roubou, virou um Jonas e está fugindo da presença de Deus. Mas bispo, o senhor veio aqui, eu imaginei uma pregação de amor, de carinho, eu ia chorar, eu ia estar aqui, pois é. Eu não vou ser Jonas, Deus está mandando eu pregar contra o pecado. E eu vou pregar, eu não sou Jonas, eu não vou fugir da presença de Deus. Eu vou falar o que Deus mandar. Tudo que Deus mandar, você tem que estar disposto a fazer. Ah, bispo, a vida é minha, eu não vou fazer, o problema é teu. Você vai virar um Jonas, vai fugir, a tempestade vai te pegar. E calma aí, que não acabou não. Aí você fala, bispo, eu estou pronto para a tempestade porque eu sei nadar. Sem Deus as coisas só pioram, minha filha, meu querido, minha querida. Sem Deus, repita, sem Deus as coisas pioram. Pois fizeram isso, pegaram Jonas e lançaram ao mar. Está aqui, ó. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Está vendo? Tirou o erro. Acabou a tempestade. O que Deus quer dizer com isso? Deus está falando para você: tira o que está de errado na tua vida, e a tempestade vai cessar, vai acabar. O problema vai sumir, a bonança vai aparecer. Tira, lança de si. Só que Jonas não estava disposto ainda a fazer a vontade de Deus. A tempestade parou. Jonas morreu? Não. Jonas sabia nadar. Talvez é por isso que ele falou, não pode me jogar no mar, vou boiar aqui, e acabou. E Jonas boiou, talvez começou a nadar, e a tempestade acalmou, e Jonas acho que nadando de costas assim. O mar calminho, sem tempestade, até que no versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe, provavelmente uma baleia, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sabe quando a pessoa pensa, pronto, saí do barco, estou bem, agora a coisa está boa, e eu não vou para Nínive, não vou fazer a vontade de Deus. Daqui a pouco aparece uma baleia gigante, engole a Jonas, aí Jonas é tragado pela baleia, vai para a barriga da baleia, e Jonas fala, meu Deus, onde eu estou? Na barriga da baleia. Deus poderia ter matado Jonas? Sim. Por que Deus não matou?
Porque Deus não mata os seus escolhidos. Ele permite até dos escolhidos ir para a barriga da baleia. Ele permite até do escolhido descer. Porque quem é escolhido vai clamar a Deus aonde estiver, e Deus vai mudar a sorte da pessoa. Eu estou dizendo isso porque tem gente que está aqui dizendo: bispo, eu já saí da tempestade, mas agora eu estou dentro da barriga da baleia. Não consigo mais ir para lugar nenhum. Não consigo mais fazer nada. E tudo isso ele passou por quê? Por quê? Porque ele não teve disposição para fazer o que Deus queria. Ele teve disposição para fazer a vontade dele. Olha só os problemas que foram gerados na vida de Jonas. E para finalizar, você vai ler comigo agora em voz alta. Versículo 7. Toda a igreja, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler juntos. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, repita, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas orou a Deus de dentro da barriga da baleia. Deus lá sabe a profundidade que a baleia estava. Se arrependeu de ter fugido da presença de Deus, se arrependeu de ter desobedecido a ordem de Deus, e disse: Deus, o que eu votei, eu vou pagar. Pediu perdão, e Deus ouviu a oração de Jonas e vomitou ele na terra de Nínive, porque Jonas ainda não tinha cumprido a missão. Não era tempo de parar. E eu pergunto para você: se Deus ouviu um homem orar, se Deus ouviu a oração de um homem, talvez a centenas de metros de profundidade, numa barriga de uma baleia, Deus não vai ouvir você? Por isso ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele também disse: clama-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Pois bem, eu quero fazer uma pergunta aqui para você, para finalizar a reunião. Quem você está aqui e diz: bispo, eu estou disposto, eu estou disposta a fazer o que Deus mandar. Quem está disposto a fazer o que Deus mandar? Ah, tá? Então fique em pé no seu lugar.